aí, tudo bom? Hoje eu vim pra poder conversar sobre algumas coisas e acho que vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência pra poder me ouvir. Então, hoje a gente vai falar do pós-time skip no mundo de One Piece. Pois é um tema bem aleatório que eu tirei do nada quando eu tava conversando com os caras no Discord, então ignora. Beleza? One Piece é um anime grande. O anime grande dos infernos, viu? E eu acho que já é de conhecimento comum hoje em dia, né? O time skip é uma coisa que já é considerada até mesmo antiga, se a gente for pensar. Meio bizarro, inclusive, mas a gente tem praticamente 1.100 capítulos de One Piece, sendo que mais da sua metade, mais de 50%, foram feitos durante o time skip. Um evento que foi extremamente importante e que fez com que o mangá e o anime se dividissem de certa forma em duas partes. E para aqueles que não lembram, obviamente, né? O pós-time skip foi quando o Luffy, depois de ter sido sovado de porrada por 3 arcos seguidos, ele começou apanhando dos almirantes lá em Sabaody. Depois de apanhar pros almirantes, ele apanhou das mulheres gostosas. Depois de apanhar, ele apanhou na prisão. Ele apanhou em todas as formas possíveis. Luffy e os Chapéus de Palha decidiram treinar por 2 anos para evoluir, mudarem, e ao longo desse tempo, a obra de One Piece também mudou. Eu gostaria de, antes de começar esse vídeo aqui inclusive, fazer uma pergunta pra você que tá assistindo aqui, pra saber o que vocês acham a respeito. Pensa no seu chapéu de palha favorito e me responde essa pergunta. De qual parte da história você mais gosta dele? Você gosta mais dele antes do time skip ou depois do time skip? Pensa um pouquinho nisso e vamos falar um pouco sobre, beleza? Vamos nessa. Eu acho que é muito normal pra um anime shonen do tamanho de One Piece, por exemplo, né, que é um anime que já tá perdurando aí por vários e vários anos, muda bastante, conforme, é claro, né, o anime, a obra e o autor forem evoluindo de fato. One Piece mudou bastante, principalmente na sua saga do Novo Mundo, que hoje em dia já é uma segunda metade de One Piece, onde sim, muitas coisas ficaram melhores, muitas coisas ficaram piores na visão de algumas pessoas. Na minha visão, por sinal, os protagonistas da história, depois do passar do time skip, os Chapéus de Palha em específico, eu acho que eles perderam um pouco do seu brilho. E eu acho que isso aconteceu por 2 razões, e queria ver se vocês concordam com isso ou não, e o que acham a respeito. Esses 2 pontos que eu tinha falado antes foram a flanderização dos personagens e o abandono deles, que aconteceu no pós-time skip. Tá legal, então primeiro deixa eu explicar o que diabo seria flanderização, porque, né, parece um termo muito tosco. Então, vamos lá. Pra você que não sabe exatamente o que significa flanderização, bom, tenta imaginar uma parada meio caricatura, sabe? Quando você vê uma caricatura de uma pessoa, tipo, tem um cara gordo, aí alguém vai lá e faz um desenho de caricatura desse cara gordo, e o maluco faz um desenho, tipo, extremamente exagerado e muito mais gordo do que deveria. Então, mesma coisa. Flanderização é basicamente quando você pega um personagem e você exagera bastante. Sabe, você pega alguma das partes cômicas daquele personagem e transforma em uma coisa extremamente importante e impactante naquele personagem. One Piece sempre foi um anime que já teve bastante isso, inclusive, né? A gente sabe que os personagens de One Piece falam de um jeito bem exagerado, eles se vestem de um jeito bem exagerado. Essa sempre foi uma característica que o Oda gostava bastante de fazer, mas é claro que no Novo Mundo, como é uma segunda etapa da jornada, isso aumentou bastante. E eu acho que você pode perceber isso só pelos designs dos personagens mesmo, sabe? As mulheres de One Piece tinham uns peitos grandes antes do time skip, pois agora elas vão ter 2 bexigas no lugar dos peitos. O Frank era um pouquinho feio e meio bizarro antes do time skip, pois no pós-time skip ele vai virar uma aberração da natureza, sabe? Tudo que já era exagerado antes do time skip, pós fica um pouquinho mais exagerado. E eu acredito que essa flanderização, cara, o que mais ela afetou foi na personalidade dos personagens. Se a gente fosse falar de uma forma um pouquinho mais pé no chão a respeito, para aqueles que já assistiram a série da Netflix, do live action de One Piece, por exemplo, eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil de entender o que eu tô falando. Comparem, por exemplo, o personagem do Luffy do live action de One Piece com o personagem do Luffy do anime de One Piece. É óbvio da gente pensar que o Luffy do anime é o mais superior, afinal de contas a gente tá vendo o Luffy sendo escrito pelo Oda, que é o criador original da série, blá blá blá, etc. No entanto, o Luffy mais flanderizado também é o do anime, onde se a gente for, por exemplo, comparar com o Luffy da Netflix, a gente ainda tem um personagem bobinho que come bastante, ele ainda é burrinho e faz um monte de piadas idiotas e tudo mais. No entanto, na série da Netflix, vocês perceberam que nós temos muito mais daqueles momentos do Luffy sério, onde ele genuinamente fala sobre os seus sonhos, onde ele fala o que ele quer, onde ele tem alguns momentos onde ele pensa em algumas coisas, onde ele pensa sobre as atitudes dele, algumas coisas um pouco mais humanas, sabe? Esses raros momentos onde a gente vê o Luffy sério, no anime eles são muito mais raros mesmo, porque nós temos muito mais coisas da personagem, da parte engraçada do Luffy, da parte cômica dele. Isso acontece com vários outros personagens dentro da primeira etapa da história e que piora muito na segunda etapa. O Chopper, que era o famoso personagem fofinho, mas ele tem um lado um pouco mais tenso, ele sabe lutar também, ele tem transformações muito pica, tipo aquela transformação irada dele que ele ficava com a sombrinha nos olhos aqui. Nossa, aquela transformação era pica. E aí quando
você passa do time skip, ele meio que vira só um personagem fofinho mesmo, sabe? Tipo, praticamente ele é uma pelúcia viva que anda e fala. O Sanji sempre teve a piada dele de ser o cara mais taradão, né? Ele é meio mulherengo e tal, ele dá em cima das mulheres, mas aí passa o time skip e isso começa a ficar insuportável. O Sop é o personagem que tem a personalidade de medroso, mas apesar disso, ele vai se superando, ele vai vencendo esse medo e tudo mais, e aí quando passa o time skip, isso também piora. O personagem que mais foi afetado por essa flanderização no pós-time skip, cara, pra mim, com certeza é o Sanji, que ele era, tipo, meu personagem favorito antes do time skip. Depois do time skip, nossa, piorou demais, cara. Ele ainda é um personagem bom, eu ainda tento gostar dele na maioria das vezes, tipo, ele tem um arco de Holy Cake que é sensacional, que desenvolve ele de forma maravilhosa e tal. Nossa, mas é tenso que a cada um momento legal que o Sanji tem 537 piadas de mulher gostosa. Mano, enjoa. Sério, assim, enjoa em algum momento. Fora que isso contrasta bastante com o que eu também já tinha falado pra vocês. A questão do abandono, sabe? Eu não sei se vocês já chegaram a perceber, jovens, mas os arcos do Novo Mundo de One Piece, eles são bastante grandes de forma geral, né? Pega uns arcos tipo Dressrosa, por exemplo, ou Wano, são arcos gigantescos, cara, que duram anos pra poderem ser finalizados. E não são só gigantescos na quantidade de capítulos, sabe? As coisas de história que estão acontecendo também vão crescendo cada vez mais. Os arcos atuais de One Piece são maluquice, cara. É um caos completo. A gente tem 1 milhão de personagens. Fora o fato da gente já ter 10 chapéus de palha, que já é um monte de personagens, a gente ainda tem que desenvolver os vilões, os personagens que vão estar na suposta ilha que o Luffy vai chegar. Geralmente vai ter a história da ilha, e vai ter a história dos vilões, vai ter um envolvimento emocional, vai ter isso e aquilo, pra depois ter lutinha e tudo mais. Então, por a gente ter tudo isso, eu sinto que cada vez mais, depois do time skip, tem muitos personagens que eles foram só sendo largados pelo Oda, sabe? Tipo, ele vai ter alguma lutinha dentro do arco, às vezes, pra poder dizer que ele tava lá, mas o envolvimento emocional desses personagens na história vai diminuindo cada vez mais. O tenso, cara, é que a gente consegue dividir o time dos Chapéus de Palha, digamos assim, em 2 grupinhos que eu acho que dá pra separar muito bem o que eu quero dizer aqui, jovens. O primeiro desses grupinhos seriam os Chapéus de Palha que eles ficam algum tempo sem ter muito destaque, mas eles ainda aparecem e eles ainda são bons personagens. Nesse time eu poderia colocar personagens como Sanji e a Nami. Acho que isso exemplifica bem, sabe? Eu vou usar esses dois porque eles são meus chapéus de palha favoritos, ok? Quando a gente volta do pós-time skip, por exemplo, eles não aparecem tanto, sabe? Tipo, eles não têm um papel muito grande ali na Ilha dos Tritões. Você passa pra Punk Hazard, o Sanji até faz ali alguma coisinha com Vergo. Em Dressrosa, o Sanji e a Nami não participam tanto porque eles vão embora da ilha. E aí quando a gente chega em Holy Cake, por exemplo, tanto o Sanji quanto a Nami, eles têm uma grande participação em um arco incrível, que desenvolve bastante os dois personagens. Os fãs do Sanji sofrem porque quase nunca tem uma cena legal com ele? Sofrem, mas pelo menos eles ainda têm alguma cena. Agora imagina fãs do Franky, do Chopper, do Brook no pós-time skip. Irmão, isso daí são membros do Chapéu de Palha que você esquece que existem. Tem a Robin, que eu acho que ela tá no meio termo também, ela meio que aparece de vez em quando, principalmente quando tem alguma coisa a ver com poneglyphos, aí ela vai lá, aparece, fala umas paradas meio relacionadas à história e desaparece de novo por uns 50 capítulos. Você pode até não concordar com muitas coisas do que eu falei aqui, mas pra você que é um enjoyer do Chopper, por exemplo, fala a verdade, se depois do time skip não dá pra contar nos dedos, mano, o tanto de vezes que ele vai pra uma ilha e aí tem uma doença lá ou alguma coisa acontecendo, e aí Chopper vai embora e não faz nada. O arco de Wano é um ótimo exemplo disso. A gente tem pessoas sofrendo com toda aquela questão das Smiles e tudo mais. Tivemos o envolvimento ali do Chopper um pouco dentro desse arco, porém, passa um tempo, ele vai embora da ilha e meio que fica por isso mesmo. Aí algum tempo depois, o Oda respondeu em um SBS, ou seja, num capítulo especial de perguntas e respostas, tipo, o Chopper não achou a cura. Parem um pouco vocês, mano, e lembrem-se qual foi a última vez que vocês, tipo, se emocionaram com uma cena do Franky, por exemplo. E não, aquela cena do Sr. Pink lá em Dressrosa não é uma cena do Franky, é uma cena do Sr. Pink. Me lembra qual foi a última vez que o Franky foi um personagem extremamente útil, sabe? O maluco simplesmente tá mofando lá no fundo do baú dos Chapéus de Palha. Até mesmo aquela questão de arcos dos personagens, por exemplo, muitas pessoas estão começando a acreditar que essa pira de tipo, nossa, esse arco aqui vai ser o arco que tal personagem vai brilhar. Parece um negócio meio furada mesmo, sabe? Até porque a gente teve todo o arco de Egghead agora, que foi tudo relacionado à tecnologia, apareceu o Vegapunk pela primeira vez e tal, e mesmo que o Franky tenha tudo a ver, ele praticamente não fez nada no arco todo. Ou então a gente acabou de sair, né, do famoso arco de Wano, que durou anos aí pra se encerrar. Em teoria, pra muitas pessoas seria o arco do Zoro. Aí depois que o arco de Wano acabou, o Oda foi lá e respondeu em outro capítulo especial, mostrando toda a descendência do Zoro e mostrando que na verdade ele era primo da Kuina e que os ancestrais dele de fato vieram de Wano, mas assim, dane-se, não teve nada disso no mangá. Tem muita gente, inclusive, que eu acredito que
até agora tá meio com medo de quando chegar no arco de Elbaf, por exemplo, que é pra ser o famoso arco do Usopp. Tem muita gente com medo de chegar no arco do Usopp e ele só não fazer nada, tá ligado? 1100 capítulos até agora, cara, e sinceramente, acho que isso é um dos problemas que mais me incomoda no mundo de One Piece. Mas é claro, queria saber de vocês, o que você acha a respeito. Acho que eu tô certo? Eu tô errado? Esquece de colocar aí nos comentários, beleza? Obrigado por ter assistido, um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui!